Bom dia, pessoal, um bom domingo a todos. Hoje 3/9/2023. Estamos aqui para agradecer o pessoal aí da semana, o pessoal que comentou no canal, né? Pessoal, é o seguinte, ó, temos aqui o nosso amigo Edson Koralewski Machado, o meu xará Silvio Rodrigues, Durval Dalan, Ed Calma Barrios, lá do Paraguai, nosso amigo estrangeiro, Herbert Freire, João Guilherme é o homem dos Fenemê lá, né? Paulo Pessoa, João Simões, Adilson Pereira, Johnny Daniel, o nosso amigo Juca Bala, Antônio Sazi, Ricardo Marcelo, Roberto Carlos Rocha, José Juliano Pelegrim. Ó, o José é o seguinte, ele pediu para me mandar um abraço especial pro meu povo de Lençóis Paulista, ele disse aqui, né? Então aí, se é povo dele, é povo meu também. Então falou, meu povo de Lençóis Paulista. Marcos Colombo, Jesuíno Medeiros, Antônio Rodrigues Real, Daniel Bueno de Godoy, Rony Aranha, ei, Rony Aranha. Anatércio Sampaio é outro aqui também que não perde uma semana, hein? Edilson Arthur Silva, André, Adilson Eustáquio, Leandro de la Costa, Pedro Luiz, Fausto Silva. Ó, o Fausto é o seguinte, ele recomendou para mim a pousada Três Coroas, quando eu for lá em Canela, no Rio Grande do Sul, no Museu dos Caminhões, né? Eu pretendo ir lá no final do ano. Essa é uma das coisas que eu quero realizar ainda, né? Ir lá no Museu dos Caminhões. E eu já quero deixar bem claro o seguinte para vocês aí, ó. Eu tenho uma história, para quem me conhece, eu tenho uma história muito grande com os Fenemê, né? Quando meu pai comprou o primeiro Fenemê, eu era muito pequeno, e aí isso marca muito a história da gente, né? Então o Fenemê é um caminhão que marcou a história. Mas é o seguinte, eu sou apaixonado por caminhão, não importa se é velho, se é novo, se é Mercedes, ou se é Fenemê, se é Scania, se é Volvo. Meu negócio é caminhão, entendeu? Meu negócio é caminhão. E, por exemplo, Mercedes não foi muito foco do meu pai pelo seguinte, o Mercedes na época do meu pai não tinha turbina. Aí o Mercedinho 1113 sem turbina, vamos ser sinceros, ele é um chicletinho na estrada, né? O Fenemê passava por ele e ia embora. Então meu pai não gostava muito de Mercedinho não, ele gostava do Fenemezão. Aí ele comprou um Mercedão 60, 331. Ele gostou do Mercedão, Mercedão era um baguá. Esse Mercedão ele ficou, não lembro quantos anos que ele ficou com esse Mercedão. Esse Mercedão, ele só deu problema na embreagem, que já veio desgastada, né? Ele só trocou a embreagem desse Mercedão. Só trabalhou com esse Mercedão. Depois, ele vendeu, porque ele tinha medo do seguinte, o pessoal chegava e falava, é um bom caminhão, hein? Mas se quebrar, quebra o dono. Mas quebra o dono. E assim, você ia... Tinha um Mercedão na cidade, ele era o único. Eu acredito, né? Isso é pensamento meu, que ele era um caminhão muito caro para se comprar na época, então ele não saiu muito. Mas era um caminhão 6 marchas, baguado um caminhão, subia, ia fazer entrega de adubo, não tinha boca. Pra vocês terem uma ideia, na época, sem asfalto, nós moramos em Nova Cantu, e tinha uma subida braba lá, e ele ia mesmo, não tinha boca não. Carregava tijolo, o bichinho ia embora. Aí depois ele vendeu aquele caminhão, passou uns tempos, ele comprou um outro, que estava na transição do 331 para o 1520 ali, daí já era reduzido, era um baguado no caminhão, mas só que quando ele comprou, ele estava com uma junta de cabeçote queimada. Até um amigo dele lá de Assis Chateaubriand falou, Romildo, passa lá em casa, pega a junta, você sabe, você mesmo troca. Aí ele fez aquele testinho ali de tampar a entrada do ar ali, descobriu qual era a junta, trocou. Desse caminhão ele só trocou a junta de cabeçote, desse 66, ele trocou a junta de cabeçote e um rolamento da roda da frente. O mais só trabalhou. Mas a mesma história, chegava um e falava para ele, isso é um baita do caminhão, mas se quebrar,
você tá morto. Não, porque ele não tinha peça no paralelo, né? Tinha que comprar na Mercedes na época. Aí ele pegou e trocou ele num Fenemê 71, daquele dos pneuzinhos 1000, que a turma falava o V17. Mas foi as duas experiências. E ele teve um cara chata e um 1113. O cara chata para ele não era muito foco, porque era um caminhão toco. E ele gostava de caminhão truque. O Mercedinho foi um bom caminhãozinho, mas ele perdia para os Fenemê nos pega, e os Fenemê podavam ele. Aí meu pai não gostava, ele ficava magoado, né? Porém, esse Mercedinho, quando ele vendeu, ele pegou uma casa e um Fenemê 64. Fenemê inteiro. E o Fenemê corria mais, levava mais peso. Então ele vendeu, pegou uma casa e um Fenemê no Mercedes. Era muito capital, né? Então é uma das coisas que meu pai fala, mas por que o Mercedinho tem bastante e o Fenemê praticamente se acabou? Dois fortes motivos, eu acho. Pensamento meu também, não estou dizendo que eu sou dono da verdade. Primeiro, que quando meu pai, uma época que ele trabalhou com o Fenemê, para um pessoal lá de Encantado do Oeste, o Fenemê, ele recebia 1,5 salário dos motoristas do Mercedes. Tudo bem que o Mercedinho ia com 15 mil quilos, 16 mil quilos, meu pai ia com 20 no Fenemê. Segundo, que você veja bem, um Mercedinho comprou um Fenemê e uma casa. Então o Mercedinho era muito caro, o pessoal investia nele. Já o Fenemê, na época nos anos final de 80, começo de 90, ele valia mais morto do que vivo. Ou seja, se você vendesse a mecânica dele, você fazia mais dinheiro do que vender o caminhão inteiro. Então qualquer batida, qualquer acidente, o pessoal não levantava mais, o pessoal desmanchava, vendia as peças dele. Porque o caminhão inteiro era barato e as peças era caro. Já o Mercedinho, o caminhão era caro e as peças era barato. Então compensava você investir dinheiro no Mercedes. Já no Fenemê não era muito viável você investir o dinheiro, porque ele não valorizava muito. São dois fortes motivos para que ele vinha. E outra que, em 78, a Fenemê, até que tinha a Fiat, o Fenemê ainda estava famoso. Aí quando a Fiat foi embora do Brasil, aí ele ficou sem pai, sem mãe. Mas é isso aí, vamos no foco aqui. Pessoal, não sei onde é que eu parei, hein? Rapaz, onde que eu parei? Aí me perdi agora. Vamos por aqui. Marcos Colombo, Jesuíno Medeiros, Antônio Rodrigues Real, Daniel Bueno Godoy, Rony Aranha, Anatércio Sampaio, Edilson Arthur Silva, André, Adilson Estuário, Leandro Della Costa, Pedro Luiz, Fausto Silva, o Fausto Silva que recomendou a pousada. Meu amigo de Paranacite, do Ford F600 78, Antônio Galo também, toda semana ele está com nós aqui. Ivan MF 4x4, deve ser o canal dele. Criselon Silva, Odair Rosa, Cornélio Freitas, Parceiro do Agro, deve ser outro canal também. Binho de Maringá, Binho é parceiro nosso. Sérgio Moreira, Luiz Otávio de Araújo Costa, Carlos Otávio, Ednei Medeiros, Paulo Torres, Macilon Souza Carvalho, Renato Costa, Guilherme Biacim, Eliana Maria Santos, Antônio SFG, Vivaldo Negrim, Criativo Teixeira, deve ser outro canal, né? Inácio José dos Santos, João Paixão Siqueira dos Santos, Thompson Pedro, Antônio César, Leoberto Adolfo de Souza, Antônio Jorge, Oswaldo Souza. Pessoal, eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, então às vezes pode estar acontecendo com algum parceiro aqui. Às vezes se eu não falar o seu nome e falar o nome da sua esposa ou da sua filha, alguém lá da sua casa, é porque a conta do Google está no nome dessa pessoa.
Então aparece aqui a conta do Google. Uma vez eu fiz um comentário lá no Jaca do Machado, porque eu desde pequeno, eu tinha um sonho de incorporar aqui na gabine do caminhão uma cozinha e um banheiro conjugado com a gabine, né? E o Jaca do Machado fez isso. O primeiro que eu vi fazer isso foi me fugiu o nome dele agora, lá do Rio Grande do Sul. Um senhor lá que fez numa 1938, ficou muito chique. Até depois ele vendeu, que a idade chega para todos, né? Então chegou num ponto que ele desfez do caminhão. Que quando ele fez o caminhão, ele já estava aposentado, tinha suas casas de aluguel, tinha os seus negócios, né? Daí ele comprou o caminhão novo e mandou lá na fábrica de motorhome e fez. Ficou lindo demais, ficou chique. Ele colocou uma carretinha canguru atrás para compensar o peso. Nossa, ficou coisa mais linda. Então, aí eu mandei comentário e apareceu o nome da minha esposa. Aí quando eu fui ver os comentários, tava lá, Eliane Cristina Marcondes. Aí que eu fui saber por quê. Então temos aqui, ó, Mônica Eloy QRA Caramucha, Brasília, Distrito Federal. Então, creio que quem mandou o comentário aqui foi o Caramucha. Um abraço para você, meu amigo. Ander Cesarino, Geraldo V4, Adailto MM, Lena Marinho, João Simes, Zé Black 274. O Zé Black é aquela figura que tá aí nos vídeos aí direto com o seu Fenemê, né? Ele tem um canal lá, pessoal. Legal o canal dele lá com o Fenemezão andando pro meio do mato, puxando madeira. O Zé Black é uma figura. Viajando por aí, Xavier Araújo, Johnny Daniel também tá sempre aqui, Clóvis Oliveira, Edilson Kuralevski Machado, Zilmar Stebe, Zilmar sempre tá também com a gente, Júnior Senna Oficial. O Júnior Senna, todo mundo conhece ele, né? Lá do canal Júnior Senna. O Júnior, ele fez um vídeo lá do Seu Tarifa, deu 10 milhões de visualização. E ele tem uma humildade, ele e o pai dele, que é coisa séria. E eu me identifico muito com ele, porque apesar que essa semana que passou aí, o Romerdão não foi muito comigo, né? O Romerdão tava meio cansadão, com um problema de pulmão ali, deu um... Mas não foi nada grave, mas se não cuida, complicava, né? Aí para não sair de madrugada, essas coisas, ele deu uma resguardada. Mas agora já foi 2 viagens comigo de novo para Prudente. E nós vamos fazer uns vídeos aí com o Romirdão de novo. O Romirdão também é aquele caminhoneiro raiz, né? Ele não trabalha mais porque as minhas irmãs embaçam um pouco dele trabalhar. E ele aposentou. Ele tá tranquilo, né? Mas ele não perde a oportunidade de ir comigo, não. Ele tá sempre ali. Quando ele vai, ele dirige o caminhão, dirige a empilhadeira, desamarra a carga, sobe no caminhão. Ele tá fortão. O Júnior Senna, né? Valeu, Júnior, obrigado aí pela participação no canal. Rovilson Messias Lopes, Isaías Pereira Oliveira, o meu primo. Esses dias ele deu um probleminha na perna, ficou hospitalizado, mas já tá em casa. Deus te abençoe, tudo de bom, Isaías. Gilmar Manuel Eduardo, Jorge Antônio, Gabriel Azeredo, Orlando Gomes, Hélio Ongarato, Adriano Ferreira, Eduardo Bispo, Cláudio Coutinho Santos, Valas, Juliano 9898, Ari Andrade, Davi Navarro, Ronaldo Silva, Reginaldo Campos, Rominho Alves, Wagner Jorge Ferreira, Luiz Carlos Pedro Oliveira, Criselon Silva. O pessoal, outro dia eu esqueci do Binho. Na marca ali, marca aqui, eu pulei o Binho lá de Maringá, ele já deu um grito lá, oi, eu também. Então se por acaso eu pular algum aqui na correria aqui que eu não marcar, você pode dar um grito aí, viu, pessoal? E perdoa o Silvio aí, né? Cícero Oliveira, Lucas Ernesto, Mário Pereira, José Arnaldo, Anderson Cesarino, Jailson Souza Oliveira, Pedro Paulo, Paulo César,
Gilberto Chalegres, César Gonçalves, Gilson Souza, Cláudio Alves de Medeiros Júnior, Walter Luiz, André Luiz, José Manuel, Jesuíno Medeiros, Bartolomeu Arruda, Júlio César, Júnior Lopes, Frade Truque Model Brasil. Deve ser outro canal, pessoal. Eu vou dar uma conferida lá e vou dar meu joinha lá no canal dele. Luiz Carlos, Jorge Fim, Agenor Zenit, Edilson Teixeira, Wilson Cândido Braz, Matheus Peixoto, Carlos Everaldo Pereira Anacleto, Márcio e Vissochi, Toninho e Maria Rondinha. Deve ser outro canal também, esse Toninho e Maria Rondinha. Vou dar uma verificada lá. Ednei Areia. Acabou não, pessoal. O negócio dessa semana, isso aqui, a maioria disso aqui é por causa do Tico-Tico, pessoal. O povo gostou do Tico-Tico. A última visualização que eu dei lá, o Tico-Tico estava com 83 mil visualização. 2.000 joinha. E um monte de comentário. Renato Xavier. Grupo Transporte de Goiás e Distrito Federal. Deve ser outro canal, eu vou verificar também. Jorge Sandi, Ricardo Monteiro, Luiz Rodrigues, Emílio Emorix, Reginaldo Paiva, Márcio Bueno, Ezequiel Tazi, Ney Ribas, José Fernando Gomes Dias, Reinaldo Melão, Djalma Saper, José Carlos Camargo, Alessandro da Silva Pereira, Clóvis Irigoyen. Ô, pessoal, tem hora que o português do Silva aqui falha. Arley Tavares, Fabiano Filisbino, Adriano Norberto, Jaime Andrade, José Daniel, Rafael Anderson, Roberto Gabriel Zacarias, Alex Oliveira, André Debona, Hélio Anguita, Juarez Barbosa, Elisama Oliveira, Antônio Carlos Almeida, Hilário Zomer. Eita, tá chegando no final. Paulo Barras, não é porque eu tenho pressa não, é porque eu queria mais comentários, né? Porque assim, pessoal, a hora que a gente tá interagindo aqui, é a hora mais gostosa do canal. Você vê o nome das pessoas, você vê as pessoas comentando, na estrada quando encontra as pessoas, é gostoso, pessoal, é a parte mais gratificante do canal é essa. Paulo Barras, Márcio Rosa, Oswaldo Santos, Dirceu Anthony, Antônio Piveta, Jailson Araújo Borges, outro xará meu aqui, ó, Silvio Roberto Calisto, Fernando Soares, José Araújo Alves. E tem um aqui, pessoal, que quando eu vi o nome dele aqui, no primeiro comentário, eu já me lembrei dele. Aí mais acima tinha outro comentário dele, relembrando nossos tempos antigos, né? José Pedro dos Santos, o Nenê, né? Então, pessoal, o José, ele é um amigo nosso, lá dos anos 80 também. Teve uma passagem aí que meu pai deu uma bobeira, assim como ele fez bons negócios, a gente tem que estar sempre antenado, porque um dia chegou um cara e falou para ele, se fosse você vendesse teu caminhão, quanto você queria? Aquele caminhão que ele trocou o Mercedes, que com o valor do Mercedes ele pegou a casa e o caminhão. Aí o cara deu a casa no Mercedes e voltou a diferença. Então com a diferença ele comprou um Fenemê muito inteiro. Aí ele falou o preço. Aí o cara falou assim, você pega um carro? Ele falou, pego.
Só que tem época na economia que as coisas mudam muito rápido. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento agora que combustível subiu fora de base, alimentação subiu. Cara, o que é do rico subiu tudo. Aí você pega lá o borracheiro, tá R$ 35 na média aí um conserto de pneu. Isso já vem aí há 2, 3 anos e não muda. A marmita, a refeiçãozinha da estrada, subiu um pouco agora. Mas rapaz, em 2012 você já pagava R$ 10 numa marmita. Hoje você paga 15. Quer dizer, se você analisar, for corrigir pela inflação, ela não subiu. Então eu venho observando que o trabalho do pobre não subiu nesses últimos anos. Aí, um terreno aqui na cidade, deixa eu desligar aqui que está fazendo barulho. Um terreno aqui na cidade, se você analisar, vale 100 mil, outro lugar vale 60. Se você vender hoje e não investir o dinheiro, qualquer hora ele pode dar um tombo. Então foi o que aconteceu com meu pai aqui. Ele achou que ele estava fazendo um bom negócio, ele pediu um valor, mas ele não estava comprando nem vendendo naquele momento. Quando ele pegou o dinheiro e foi atrás de comprar outro, meu amigo, complicou a situação, hein? Aí ele comprou um caminhão, o motor estava feito, mas o caminhão não tinha pneu e não tinha gabine. Aí ele foi fazer um orçamento para reformar a gabine, não compensava. Aí ele foi em São Paulo e comprou uma gabina. Aí quem trouxe essa gabina para ele, em cima do caminhão, em cima da carga de adubo, foi José Pedro dos Santos, entendeu? Então ele era muito companheiro nosso. E só que ele falava também as coisas que ele via. O povo falava que o Zé tinha que levar um caixão para levar o corpo e um para levar a língua. Ô Zé, você perdoe, mas eu não ia deixar de falar essa. Mas só que tem uma coisa, meu amigo, quando se tratava de parceiro, ele estava lá. Até que meu pai foi lá e pagou a gabine e ajeitou, que chegou lá, ele tinha removido toda a sacaria de adubo, jogado uma parte para frente, uma parte para trás. Aí encostou o caminhão lá, o guincho botou a gabine bem no meio da carroceria. Então quem faz isso, amigo, fazer um serviço desse, então só aquele cara que é parceiro mesmo. E tem muitas passagens que eu me lembro dele, que eu na verdade, nessa época aqui, que eu tô citando aqui, do Zé Pedro, eu tava sempre junto, mas eu tava de carona com meu pai, porque eu era moleque. Eu tinha aí meus 12 anos, 13 anos, entendeu? Então pra você ver que o negócio faz tempo. E inúmeras passagens que nós tivemos junto, que nós morávamos aqui na mesma cidade. Agora nós estamos morando perto, pessoal. Nós estamos morando aí coisa de 15, 16 quilômetros. Mas o dia a dia, nossa, a correria, às vezes você não consegue. Eu acho que a última vez que eu saí daqui para levar meu pai lá, para nós sentar, que ele estava tocando a padaria, para nós tomar um refrigerante junto e botar a conversa em dia, eu acho que já está fazendo uns mais de 15 anos, porque nós não tinha. Nesse meio todo eu já mudei para reserva, já faz 5 anos que eu voltei. Então tá aí para 18 anos mais ou menos que nós conversamos a última vez. Tão pertinho, né? E todo dia meu pai fala, eu tenho que ir lá ver o neném, eu tenho que ir lá ver o neném, e a gente acaba não indo. Às vezes eu passo de madrugada lá com o caminhão na frente da padaria, que agora eles se aposentaram e alugou a padaria, alugou a porta dele lá, o ponto, e estão curtindo a vida, né, ele e a esposa, né? Muito gente boa, Gerson também, a esposa dele. Um abraço, Gerson. Então, essa pessoa aqui é uma das pessoas que mora no nosso coração. São coisas que você nunca vai esquecer na vida, sabe? É emocionante até de falar, viu, gente? São parceiros que realmente deixam saudade, sabe? E eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês que estão no canal aí, que eu considero meu amigo, sabe? Embora a gente não se conheça pessoalmente, mas o pessoal vem dando uma força, fazendo uns comentários que levanta. Essa semana nós ultrapassamos 2.000 inscritos, estamos aí com 400 mil visualização, passando já. É muito gratificante. E esse canal, eu comecei ele, não foi com o intuito de
de fama, de nada. Foi porque, sabe, eu via, às vezes as pessoas tentam até levar a informação, mas as pessoas, às vezes não é do ramo, às vezes ele está falando as coisas que ele não entende. Então, por mais que ele se esforce, que ele tenha boa intenção, ele não consegue atender, sabe, os detalhes. E aí eu vejo que nesse meu canal, eu olho as estatísticas lá, a maioria do pessoal é de 55 a 65 anos. Essa é a maior faixa. Aí tem a faixa acima dos 65 anos, que é bastante. E dos 18, tem um pouquinho, muito pouco, do 18 a 20 e alguma coisa. Dos 30 já aumenta um pouquinho. Então a maioria do pessoal que está nesse canal é raiz. Às vezes eu faço um comentário de um caminhão, pelo chassi o povo fala até o que o caminhão é, se ele é um 210, se ele é um 180, sabe? Você vê que as pessoas entendem do negócio. Aí você fala do motor, aí o cara fala, não, isso aí eu já retifiquei na correinha e na lixa. Isso acontecia, nós já fizemos isso no passado. Você está numa situação apertada aí, uma vez nós fomos entregar um calcário. Ô, gente, vocês me desculpam, mas esse meu amigo aqui me emocionou muito hoje. Tinha uma subida muito forte. Nessa subida o caminhão quebrou o pão de eixo, depois foi fazer ar para puxar, travou o motor. Aí nós tivemos que arrumar a pão de eixo. Quando arrumamos o motor, quando foi dar tranco no caminhão, porque a partida não virou, que estava muito frio, o caminhão não deu tranco. Aí tinha quebrado a pão de eixo. Aí tirou o diferencial para limpar a sujeira da pão de eixo, tinha um dente do pinhão quebrado. E nós já não tinha mais dinheiro para arrumar esse caminhão do meu tio. Aí tinha um amigo nosso que encheu o dente do diferencial. Ele derreteu um estanho na parte que os dentes estavam bom, e ele encheu com eletrodo duro e fez que nem fazer um dente de pessoa. Foi escariando na retífica e colocava aquela peça de estanho em cima, passava uma tinta, até que o negócio ficou perfeito. Fez um serviço artístico mesmo, artesanal ali. Pessoal, meu tio montou aquele diferencial. O outro amigo nosso, que era montador de diferencial, regulou no capricho. Até ele fazia um furinho bem do lado do berço ali, e ele via a junção do dente da coroa e do pinhão. Além dele ver a folga, ele olhava ali a profundidade. Por ali ele via certinho. Ele fez um negocinho de olhar óleo. Fazia uma rosca, quando desmontava, o pedrão, que é o que encheu o dente, furava bem naquele lugarzinho estratégico, colocava um bujãozinho, daí na hora que ele ia regular o diferencial, ele olhava por aquele buraquinho, ele montava com carinho, ele falava, dê uma viagem e volta aqui. Aí você dava uma viagem, voltava lá, ele puxava o pinhão fora, examinava. Tá bom, agora pode rodar à vontade. O Manelão. Era o Manelão, o Manelinho, filho dele, e o outro agora não tô lembrando o nome, mas era parceiro da gente também. O Pedrão já não tá mais com nós, Pedrão do Torno. Então são coisas que marcam a vida da gente, que, sabe, naquela correria. Uma vez eu tombei um caminhão meu, tombei lá em Araminas, na Anhanguera. Aí meu pai buscou ele, que se eu tivesse só ele também, eu já não conseguia nem buscar o caminhão. Aí trouxe o caminhão e eu arrumei o caminhão na porta de casa. Aí como eu comprei outra gabine, e a gabine que eu comprei era ruim, a parte de chassi da gabina. Aí eu retirei umas partes de baixo da minha, apoiei naquela, fiz umas travessas de ferro bem reforçada. Eu deixei só os dois coxinhos da dianteira e coloquei um molejo na traseira. E ficou igual uma suspensão de Opala. Aí o neném, quando viu aquelas molas espiral, ele falou assim, teu caminhão vai ficar igual desenho animado. A hora que você fizer uma curva, a gabine vai lá na beira do acostamento. Mas não, né, pessoal? Daí eu coloquei uns estirantes para segurar ela certinho, né? Ficou uma delícia. Isolei o radiador da gabine, porque a gabine ia trabalhar. Rapaz, ficou igual essas gabines de caminhão novo. Se você não tivesse consciência na buraqueira, você quebrava o caminhão por baixo, que ficou macio demais. Eu reformei aquele caminhão na porta de casa, pessoal. E tive muito apoio dos amigos, dos parceiros, sabe? Então a vida ela é feita de parceria, de amizade. Então eu quero deixar aqui meus agradecimentos pelos pessoal que assiste o vídeo, que é bastante, gente. Nem todos são inscritos, mas ó, você assistiu o vídeo, tá valendo. Muito obrigado. Pessoal que comentou aqui, passei aqui. Se alguém comentou depois que eu peguei os dados aqui, vai aparecer mais
hoje que é domingo, né? Se aparecer alguns comentou hoje, vai ficar para semana que vem, entendeu? Mas eu agradeço todo mundo, eu agradeço os inscritos, eu dou bem-vindo aos novos inscritos, que essa semana, gente, essa semana foi demais. E eu trabalhei essa semana que vocês não fazem ideia. Eu parava ali, não sei se vocês notaram que eu estava demorando para responder, a interagir aqui. Por quê? Porque dava uma brechinha de uma meia horinha, eu vinha aqui no celular e respondia os comentários e voltava a trabalhar de novo. Essa semana eu dei 5 viagens puxadas, a empilhadeira deu problema no pistão no final de semana passada, tive que levar para... Não consegui desmontar porque eu teria que ter uma prensa e uma ferramenta especial e eu não tinha. Porque quando eu consigo desmontar o pistão, eu só vou lá rapidinho, busco o reparo, venho e já monto. Mas lá na oficina não, porque lá o pessoal tem hora de almoço, tem hora para parar à tarde. Não tem como eles ficar meia-noite arrumando pistão para alguém, né? E aí demorou para arrumar esse pistão, eu fui fazer outras viagens enquanto isso. Quinta-feira eu montei o pistão e descarreguei e fiz uma remoção lá na obra que eu estou levando em Presidente Prudente. Sexta-feira fomos para Presidente Prudente de novo. Então foi uma correria, mas graças a Deus foi uma semana abençoada. Então eu deixo meu abraço a todos vocês de coração. Desejo para vocês uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. E que sejamos todos felizes na simplicidade, no pouco que nós temos que ser felizes com ele. Porque, pessoal, eu já montei uma empresa, eu já ganhei dinheiro, eu já tive bastante funcionário, as coisas inverteu com derrubada de Torres Gêmeas, com entrada de Lula, com derrubada da Dilma. O mercado no Brasil, ele é assim, ó, sobe, desce. Quando ele desce, aí quando ele começa a subir, aí você tem que fazer dívida para produzir, para atender os clientes. Aí quando você tá no top da produção, o negócio despenca, aí você tem aquele monte de funcionário, que ele tem que desfazer daquele quadro de funcionário. Olha, é difícil ter empresa no Brasil. Aí eu comecei a analisar que mesmo quando eu estava bem, que eu tinha 2 carretas, quando os motoristas saíam, rapaz, eu ficava igual um cachorro amarrado na corrente. Quando o dono sai, ele quer ir junto. Eu queria ir no caminhão. Aí eu pensei, mas então o que eu estou fazendo? Vamos parar esse negócio e vamos voltar para o caminhão e ser feliz. É o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu estou com o meu caminhãozinho, trabalho sozinho. Meu pai vai sempre comigo, apesar que na empresa, quando podia, quando estava entregando perto, quem ia fazer as entregas era eu e meu pai. Nós trabalhávamos o dia todo, à noite nós viajávamos 400 km para fazer a entrega. Quando era outro dia, 4 horas da tarde, nós estávamos de volta em casa. Então ficava fora esse pequeno período, dava para tocar a empresa e fazer essa entrega, fazer 1 ou 2 por semana. Mas eu tô feliz hoje, o caminhãozinho velho, mas cara, é o que eu gosto. Então eu refleti e falei, para que eu quero? E aí eu me lembrei que quando eu era pequeno, eu escutava os caras falar assim, fulano de tal tem 30 caminhão, fulano de tal tem tantos caminhão. Aí eu não pensava em gerir negócio, em ganhar dinheiro, eu pensava em dirigir o caminhão. Eu falava, para que o cara tem tanto caminhão se ele só pode dirigir um caminhão? Era pensamento de criança, né? Mas apesar que hoje eu estou nesse pensamento, então vou dirigir o meu caminhão. E pessoal, não dá para trocar de caminhão não, hoje o frete... Porque assim, ó, se você tem um caminhão novo, você vai pagando prestação, você tem que pagar seguro também, né? Porque você tem uma dívida. Se alguém roubar ou se você acidentar que der perca total, como você vai pagar o caminhão? Então, você tem o seguro. Você paga seguro, paga prestação, compra pneu, porque o caminhão novo é pneu, troca de óleo. E aí tem aquele, entre aspas, né, não dá despesa, mas quando você vai na concessionária, você tem que fazer as manutenção preventiva. Brinca com isso aí pra você ver. Quando você acabar de pagar, você tem um caminhão aparentemente novo, mas velho. E com peças caras, né? E se você tem um caminhão velho igual o meu, você tem uma manutenção. E cada vez que você vai fazer a manutenção, a não ser que você faz como eu faço, como o Tico faz, a manutenção muitas vezes é feita nas entrelinhas, né? Ou seja, no sábado, no domingo, no feriado, porque o caminhão ele conta que vai quebrar. A não ser, hoje eu não, é muito difícil, eu só faço se for na estrada precisar. Motor, caixa diferencial eu não mexo e nem molejo, porque o valor da mão de obra, se você for ver, ela não é cara. Você entendeu?
Dói pra gente que paga, mas ele é igual ao frete. Quando eu tinha minha empresa, se eu fosse fazer o frete, eu achava barato. Se eu fosse pagar o frete, eu achava caro. Então, são dois lados da moeda, porque o custo de se manter um caminhão rodando é muito alto. Agora, tem umas coisinhas que a gente tem que fazer, entendeu? Às vezes, você está numa semana que não dá, vira um S, o que você tem que fazer? Compra as lonas, compra o retentor e troca no domingo. Então, é o preço que a gente paga. Agora, deu uma brechinha, aí você vai lá, você vê que a lona tá fraca, deu uma brechinha no serviço, você vai lá e arruma. Porque daí vai poupar você de trabalhar no domingo ou trabalhar sem freio, né? Porque, não sei se foi ontem, você vê, deu um engavetamento lá na Serra do Purunã, lá, na verdade acho que não foi na Serra, mas foi ali no São Luís do Purunã. Morreu gente, queimou caminhão. O que que acontece? Às vezes, se você tem um engarrafamento que nem daqui da nossa região para Londrina, você tá indo ali, de repente o trânsito para de uma vez. Aí, se você tá bom de freio, você para. Se você não tá, aí acontece o acidente, entendeu? Então, tem que manter a manutenção, não tem jeito. Às vezes o caminhão tá meio feião e tal, mas freio principalmente tem que estar bom. Mas é isso aí, meu povo. Falei demais hoje, me emocionei. Mas eu vou deixar o meu abraço a todos vocês. Se por acaso alguém aqui eu não comentei, reclama aí que eu faço uma ressalva semana que vem. Valeu, meu povo? Um abraço.